Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho do ultrassom. Vamos falar um pouco dos diferentes tipos de transdutores, as características de cada um, quando utilizar um ou outro e algumas funções do ultrassom. Então pessoal, a primeira coisa que a gente faz quando for fazer um bloqueio guiado por ultrassom é escolher o transdutor que nós vamos utilizar. E basicamente na anestesia regional nós utilizamos dois tipos, ou o transdutor linear ou transdutor convexo. E qual a diferença entre eles? O transdutor linear é um transdutor que a gente fala de transdutor de alta frequência, onde vocês vão ver que a maior parte dos aparelhos hoje em dia trabalham com uma frequência entre 10 a 15 MHz. E o que é importante disso? Quanto maior a frequência do transdutor, melhor a qualidade de imagem, porém paga-se um custo por isso. Quanto maior a frequência, menor a penetração da onda sonora nos tecidos. Então, significa que um transdutor linear de alta frequência, ele vai nos dar uma qualidade de imagem muito boa, porém a penetração é pequena. Então, ele vai ser utilizado para os bloqueios mais superficiais, mas que vão ser a grande maioria dos nossos bloqueios. Diferente do transdutor convexo. O transdutor convexo ele vai trabalhar numa frequência mais baixa, em torno de 2 a 5 MHz. E o que significa isso? É exatamente o oposto do transdutor linear. Ele consegue penetrar mais por ter uma frequência mais baixa, porém ele dá uma qualidade de imagem inferior à do transdutor linear. Então, resumindo, toda vez que nós tivermos um bloqueio superficial, nós vamos utilizar o transdutor linear. E aí, dando exemplos, depois nós vamos passar por cada um deles, mas membro superior, né, alguns bloqueios de membro inferior, bloqueios em criança de parede abdominal, nós vamos utilizar o transdutor linear. E o transdutor convexo nós vamos deixar para os bloqueios mais profundos. Então, alguns bloqueios de membro inferior ou alguns bloqueios de parede. Pessoal, uma outra coisa muito importante é que toda vez o preparo do transdutor, né? Quando formos utilizar o transdutor, nós temos que primeiro protegê-lo de secreções do paciente e também colocar algum material que quebre a interface entre o ar e a película que nós vamos colocar. Então, existem algumas formas de fazermos isso e deixar o transdutor totalmente estéril e eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer. Independente de qual forma formos utilizar, como eu falei para vocês, a primeira coisa é colocar um gel no transdutor para quebrar a interface da película que nós vamos colocar. Uma forma de encapar, como eu falei, são algumas formas, é utilizando uma capa específica para ultrassom ou mesmo uma capa de laparoscopia. Então, como eu gosto de fazer? Eu desenrolo totalmente a capa e aí eu faço como se fosse calçar uma luva. Então, eu vou enrolando a capa até ficar bem pouquinho, coloco a minha mão por dentro da capa, então eu estou estéreo por dentro e aqui fora alguém vai auxiliar e colocar o ultrassom para eu segurar com a mão. E aí depois eu desenrolo a capa e aí a pessoa também pode ajudar a desenrolar. E aí a gente tem então o transdutor estéreo, inclusive o cabo totalmente estéreo. Então, esse jeito é um jeito muito bom para quando for fazer acesso central ou bloqueios onde todo o campo está estéreo, a gente consegue isolar totalmente o transdutor. É interessante também que pode ser utilizado kits que já vêm com um elástico como esse, então a gente vai e prende a capa ou mesmo uma gaze para prender e deixar mais fixo o transdutor. Uma outra forma é utilizando uma luva estéreo. Então, primeira coisa, normalmente a gente já aspirou as medicações, então tem disponível uma agulha, que pode ser qualquer uma, e aí eu normalmente pego a agulha e vou soltando o elástico da luva, né? Então vou fazendo algumas perfurações para soltar esse elástico
que vai ser a mesma coisa que nós usamos quando utilizamos a capinha, ter alguma coisa para prender o transdutor. Então, faz alguns furinhos e aí a gente solta o elástico, deixa o elástico separado e aí a gente coloca a nossa mão por dentro e, de novo, alguém que está fora já coloca o gel no transdutor e aí a gente agarra o ultrassom com a luva. Dessa forma, de novo, o transdutor ele está estéreo e aí aquele elástico que nós soltamos eu coloco para prender os dedos da luva. Então, de novo, o transdutor ele está totalmente estéreo, porém lembrar que o cabo não está. Então, quando for utilizar dessa forma, tomar um pouco mais de cuidado, lembrando que essa parte não vai estar estéreo. E uma outra forma que nós podemos também deixar somente o transdutor estéreo, protegido, é através da utilização de uma película, né? Por exemplo, o Tegaderm. Então a gente pega o Tegaderm, né? Tira ele, estica um pouquinho para ele conseguir pegar todo o transdutor, né? Então a gente estica ele um pouquinho e coloca no ultrassom. Mas a única coisa que é importante lembrar quando for utilizar o Tegaderm é que somente essa parte vai estar estéreo e o resto não. Então essa sua mão já vai estar contaminada quando for segurar o ultrassom, porém a parte que vai estar tocando no paciente ainda vai estar estéreo.